Olá, alunos. Eu sou o professor Samuel Anderson Alves de Souza e eu vou ministrar para vocês a disciplina de Fisicoquímica para o curso de vocês, o curso técnico em Química, né, da rede ETEC. E eu estou aqui, primeiramente queria me apresentar. Eu sou docente da Universidade Federal do Piauí desde 2014. Me formei, fiz minha graduação na mesma Universidade Federal do Piauí, mestrado lá, e doutorado eu fiz na Unicamp, em São Paulo. Atualmente eu trabalho a minha área é a área de Fisicoquímica, mas eu trabalho especificamente com tratamento de dados, com estatística multivariada e, de forma mais ampla, quimiometria. Bom, algumas informações sobre as linhas de pesquisa que eu trabalho, vocês podem encontrar no currículo Lattes, amplamente divulgado. Bom, a nossa disciplina, ela é uma disciplina de Fisicoquímica, é uma disciplina de 60 horas aulas, e nós vamos dividir essa disciplina em 4 unidades, certo? Inicialmente eu gostaria de citar quais são, de forma geral, essas 4 unidades e quais são os nossos objetivos nessa disciplina. Então, na primeira unidade, nós temos o trabalho basicamente com conceitos, que são conceitos importantes para a fisicoquímica, alguns conceitos como sistema, conceito de transformação, conceito de propriedades, entre outros conceitos que são estudados por vocês na química geral, que eventualmente nós vamos precisar para a fisicoquímica. E também, juntamente dessa unidade inicial, dessa primeira, nós temos o estudo dos gases. Então, no estudo dos gases, nós vamos tratar basicamente dos gases ideais e fazer um contraste com gases reais. É claro que no estudo dos gases ideais nós temos vários detalhes aí para ser abordados dentro do conteúdo programático. Bom, a segunda unidade, já vai especificamente tratar de termodinâmica, certo? Então, basicamente, nós vamos fazer estudo da primeira lei da termodinâmica. Como essa lei da termodinâmica ela tem uma aplicação vasta, nós temos que especificar para algumas situações. Primeiro, nós vamos especificar para transformações gasosas e vamos também falar para quando isso acontece, quando ela é utilizada, no caso, para transformações químicas, certo? Não só transformações físicas. Bom, na sequência, nós vamos tratar, na segunda unidade, do segundo e do terceiro princípio da termodinâmica, onde o principal ponto que nós vamos tratar é exatamente da espontaneidade dos processos. Nós vamos precisar definir uma nova propriedade, que é a propriedade de entropia, e essa propriedade nós vamos utilizar para depois definir uma outra propriedade para o sistema, que é a energia livre, e nós vamos analisar a espontaneidade dos processos através dessa energia livre. E por último, no nosso estudo, nós vamos tratar na unidade 4 de eletroquímica, que se divide em pilhas e eletrólise. No estudo das pilhas, nós vamos estudar reações de oxirredução espontâneas, e na eletrólise nós vamos estudar reações de oxirredução não espontâneas. E vamos dar alguma ênfase em aspectos práticos, vamos falar um pouco sobre corrosão, eletrólise, ígnea, eletrólise, os tipos de eletrólise, entre outros aspectos. Bom, então esse é um apanhado geral do que é a nossa disciplina, e nós esperamos o seguinte, que os estudos em fisicoquímica, no caso para vocês do curso técnico em química, sejam aprofundados nesses aspectos aí. E nós vamos começar hoje a tratar da unidade 1 da nossa disciplina de fisicoquímica. Então, como vocês podem ver, a unidade 1 ela tem um conteúdo programático que vai desde conceitos fundamentais da fisicoquímica até lá embaixo o último assunto, que é noções da teoria cinética dos gases. Bom, então nós temos aí um caminho relativamente grande para percorrer, mas nós vamos comentando cada aspecto e vocês podem complementar leituras através de materiais indicados e da nossa própria apostila, a apostila do curso, certo? Bom, conceitos fundamentais da fisicoquímica. Então, quando se estuda fisicoquímica, a gente precisa, inicialmente, conhecer determinados conceitos, certo? Conhecer determinados conceitos.
Agora nós vamos tratar desse conceito, eu vou dar as definições e exemplos para vocês, mas percebam que isso nós vamos utilizar ao longo do curso totalmente, certo? Primeiramente, a fisicoquímica. Né? O que é a fisicoquímica? A fisicoquímica, como o nome inclusive sugere, ela trata de aspectos físicos e químicos dos sistemas, certo? Antes de descrever os sistemas, eu posso tratar a fisicoquímica e dizer a seguinte coisa, que ela é subdividida em 4 grandes áreas. Uma área que existem bastantes avanços, inclusive todo esse material e toda essa tecnologia que faz as aulas chegar até vocês depende dessa área, que é a mecânica quântica, certo? Não é objetivo da nossa disciplina a mecânica quântica. Você, num curso de graduação ou num curso de pós-graduação, vocês podem ter contato com essa parte da fisicoquímica. Outra parte da fisicoquímica que é bastante avançada, digamos assim, é a parte da mecânica estatística, onde você tem a descrição macromolecular a partir de suposições, digamos assim, grosseiramente falando, microscópicas, certo? Então o sistema ele responde macroscopicamente como resultado de acontecimentos microscópicos, certo? A mecânica estatística trata desse aspecto. A teoria cinética dos gases, que nós vamos falar mais à frente, ela tem elementos disso. Aliás, a rigor, ela é uma mecânica estatística, mas nós vamos tratar ela de uma abordagem diferente. Outra parte da fisicoquímica é a termodinâmica, que é o principal foco dessa nossa disciplina. E um quarto aspecto da fisicoquímica é a cinética química. Então, a termodinâmica ela responde a algumas coisas na fisicoquímica e a cinética química responde a outras. Em alguns aspectos, a termodinâmica dá uma descrição valiosa de um determinado sistema, mas ela não te dá noções de tempo, né? A escala cinética que aquele acontecimento vai ocorrer. Ela pode te dar ideia de rendimentos, mas não em que época isso vai acontecer. Então, a parte da cinética química é essa. Então, a fisicoquímica ela é dividida em 4 grandes áreas. No que diz respeito à termodinâmica, um aspecto importante para a gente considerar inicialmente é essa distinção entre transformações físicas e químicas. O que vem a ser essas transformações? Quando você tem essas transformações ou fenômenos, você sempre tem que se perguntar o seguinte: quando ocorre o fenômeno ou o processo ou a transformação, ocorre modificação na natureza química das espécies envolvidas? Se não ocorre qualquer modificação, você está tratando de um fenômeno, de um processo físico. Se ocorre alguma modificação, então você tem um fenômeno essencialmente químico. Aqui no fenômeno químico é bom a gente destacar uma coisa. No que a gente fala, quando a gente fala de reações químicas, essas transformações elas ocorrem a nível de ligação química, de eletrosfera. Certo? Você tem um átomo, pode pensar no átomo como um núcleo e uma eletrosfera. Quando essas modificações ocorrem a nível de eletrosfera, combinações de átomos, recombinações de átomos, você tem um fenômeno essencialmente químico. Se o fenômeno ocorre a nível de núcleo, você tem um fenômeno que a gente pode trazer ele para uma terceira parte, que seria um fenômeno nuclear. Dificilmente nós vamos tratar desse aspecto aqui, pessoal, de um fenômeno nuclear. No entanto, existe também teorias e é possível aplicar até aspectos termodinâmicos para esses fenômenos. Agora, vamos nos ater aqui a fenômenos físicos e químicos, os químicos no que diz respeito a reações químicas e transformações em nível de eletrosfera. Bom, como exemplo de fenômeno físico, você pode ter a condução elétrica, você tem um fio de ouro, um fio de cobre, um fio de um metal, ocorre a condução elétrica e a natureza química do metal não se modifica. Então é um fenômeno físico. Se você realiza um polimento no capô de um carro, você está causando uma abrasão ali naquela superfície, aquilo é um fenômeno físico, você não está promovendo modificações de natureza química. Agora, enferrujamento, ou formação de ferrugem, isso você tem ferro na presença de umidade formando óxidos, então você tem uma modificação na natureza química. Um outro exemplo, você tem produção de alimentos, de cerveja, por exemplo. Você tem uma reação de fermentação, ocorre, ele usa açúcar, o fermento ele produz alguns subprodutos, produz álcool também como produto, e você tem uma reação química. Então, quando você se perguntar
Se esse processo aconteceu e a natureza das espécies mudou, então você vai estar tratando de um fenômeno químico. Bom, descendo aí nos nossos conceitos, nós temos aí as propriedades extensivas e intensivas. Qual é o grande detalhe, qual é a grande diferença? Como o próprio nome está dizendo, extensivas, ela depende da extensão, depende da quantidade de matéria, da quantidade de material. Por exemplo, se você for medir o volume de uma piscina de água, você não pode pegar simplesmente um copo e medir aquele volume daquele copo, você tem que medir o volume dela toda. Então o volume é uma propriedade extensiva. Agora, fazendo um contraste, se você pegar a densidade daquele copo d'água e a densidade da piscina toda, a densidade vai ser a mesma. Vamos considerar que seja aproximadamente 1 grama por ml. Então a densidade é uma propriedade intensiva, ela não depende da quantidade. Então você tem uma propriedade que depende da quantidade, a própria massa. Se eu quiser saber a massa dessa quantidade de água, eu tenho que saber a massa dela toda, não só de uma porção. Se você quiser saber a temperatura, considerando que está tudo em equilíbrio térmico, se você pegar a temperatura num ponto, você vai saber a temperatura no outro. Então a temperatura é uma propriedade intensiva, certo? Bom, outras propriedades intensivas e extensivas vocês podem pesquisar, inclusive na nossa apostila tem alguns exemplos, e vocês podem ler, e inclusive vocês vão ver lá a seguinte ideia, que quando você tem duas propriedades extensivas, por exemplo, vamos pegar aqui massa e volume, como eu falei, né? Massa e volume, e a densidade que é intensiva. Se você faz a relação massa e volume, você obtém o que a gente chama de densidade. Só um parênteses, pessoal, quando a gente chama de densidade em relação massa e volume, na verdade a gente está tratando com a massa específica. Em certos contextos, a densidade é um pouco diferente da massa específica. Agora, esses contextos fogem do objetivo daqui da nossa aula. Quando eu estou falando de contextos, digamos assim, na engenharia, por exemplo, eles têm uma distinção entre o que é uma densidade e uma massa específica. Agora, tratando da relação massa-volume, você tem o que nós chamamos de massa específica, que é a massa de uma determinada unidade de volume. Então, massa e volume são propriedades extensivas, e a razão entre elas é uma propriedade intensiva. Então é muito comum que a razão entre propriedades extensivas vai nos dar uma propriedade intensiva. Mais à frente em termodinâmica, nós vamos estudar a entalpia. Vocês vão ver que a entalpia ela é uma propriedade extensiva, que depende do número de mols de reação, por exemplo. Agora, se eu trato a entalpia por mol, certo? Se eu faço a relação entre entalpia e mol, eu obtenho uma propriedade intensiva que seria a entalpia molar, certo? Oportunamente nós vamos tratar, vamos relembrar o que é uma propriedade extensiva e intensiva quando nós tratarmos as propriedades especificamente. Bom, os tipos de sistema. Os tipos de sistema que nós fazemos estudo em termodinâmica são os sistemas basicamente aberto, fechado e um sistema isolado. Bom, o sistema aberto, ele permite a troca tanto de matéria quanto de energia. Se você colocar uma panela num fogão, na boca de um fogão e aquecer, o calor está escoando para dentro do sistema. Esse sistema, ele é separado das vizinhanças por uma coisa que a gente chama de fronteira. E a fronteira, que é esse limite do sistema, que permite a troca de calor, ela é chamada de fronteira diatérmica. Agora, se você tem uma fronteira que não permite a troca de calor, então, no caso, você já pode estar tratando com um sistema fechado ou isolado. Por quê? O sistema fechado, ele permite a troca de calor, de energia, mas ele estando fechado, ele não vai permitir a troca de matéria. Pensem, por exemplo, vamos supor, uma panela de pressão fechada, com a válvula não disparada, digamos assim, e sendo aquecida. Aquele calor ele vai fluir para dentro da panela e ela está hermeticamente fechada e você não tem perda de matéria. Digamos que não há, imaginem que ela esteja completamente fechada, não há a perda de matéria. Por isso que a pressão lá dentro aumenta, né? O gás, o vapor fica aprisionado e aumenta a pressão interna dentro da panela, né? A pressão interna da panela. Bom, no caso de um sistema isolado, você não vai ter a troca nem de matéria e nem de energia, certo? As fronteiras que não permitem a troca de energia, elas são chamadas de fronteiras adiabáticas. Então, todo processo adiabático ele não troca energia, certo? Você tem fronteiras que não permitem a troca de energia. Então, recapitulando, nós temos o sistema aberto,
troca matéria e energia, fechado não troca matéria, troca apenas energia, e o isolado, que não troca matéria e nem energia. Um exemplo de sistema isolado é difícil, mas se você pegar uma garrafa térmica num instante que você lacra ela hermeticamente e considerando um pequeno intervalo de tempo, você não vai ter uma troca significativa de calor, porque apesar dela perder calor com o tempo, ali naquele instante a perda vai ser praticamente desprezível. Então, é aproximadamente o sistema isolado, certo? Então, esses são os nossos tipos de sistema. Então, é importante fazer a distinção entre o sistema, a vizinhança e o que delimita o sistema, que são as fronteiras, certo? Outros aspectos importantes, pessoal, vêm lá do estudo das disciplinas básicas de química geral. Por exemplo, a massa atômica, massa molar e número de mols. Relembrando, a massa atômica, ela é o quê? Você pode medir a massa atômica de átomos, lógico, como o nome está dizendo. Agora, você tem também a massa molecular, que seria a soma das massas atômicas dos átomos que compõem uma molécula. Por exemplo, o hidrogênio, a massa atômica dele é 1U, que é a unidade de massa atômica, U. E a água, H2O, ela tem 18U, a massa molecular dela, porque é um U de cada hidrogênio e 16 U's do oxigênio. Agora, o que é esse 1U? Esse 1U é o padrão de massa atômica. Ele é tomado como sendo 1 sobre 12, né, 1/12 de um átomo de carbono 12. Certo? Então, se você tem a massa de um átomo de carbono 12, dividida por 12 pedaços, esse pedacinho, um desses pedacinhos vai ser um U. E todas as massas dos outros átomos, e consequentemente das moléculas, é tomado como essa referência, com essa referência. No caso, fazendo uma extensão, partindo não só agora de molécula, uma molécula única, mas para uma coleção de moléculas, por exemplo, 1 mol de moléculas, que seriam 6,022 vezes 10 a 23 moléculas ou partículas, você tem a massa molar, certo? É fácil saber a massa molar de um determinado composto, porque você também pode saber a massa molar dos átomos. E da mesma maneira que você calcula a massa molecular, você calcula a massa molar, ou seja, somando a massa molar dos átomos para obter a massa molar daquele composto, daquele conjunto de moléculas. A tabela periódica, ela traz essas informações e, como eu falei, o padrão inicial lá é o átomo de carbono 12, certo? Bom, como eu falei também agora há pouco, o número de mols, 1 mol, na verdade, né, ele corresponde a 6,022 vezes 10 a 23 partículas. Esse número grande é o número de Avogadro. Bom, se você tem 2 vezes 6,022 vezes 10 a 23 partículas, você vai ter 2 mols, certo? Então, a maneira de calcular o número de mols é, ou você faz a razão entre o número de partículas total e o número de Avogadro, ou você pode simplesmente fazer a razão entre a massa daquele material, daquele composto, pela massa molar dele. Automaticamente você vai obter o número de mols, certo? Outros conceitos importantes, pessoal, são o volume, a temperatura e pressão, certo? Volume, a temperatura e pressão são bastante importantes no estudo dos gases, por exemplo. O volume, no caso, a gente precisa ter sempre uma unidade para medir essas propriedades. O volume, no Sistema Internacional de Unidades, o volume ele é medido em metros cúbicos, certo? Então, você tem, digamos, 3 dimensões, como se eu fosse calcular o volume dessa sala. Como eu faria? Eu pegaria quantos metros eu tenho nessa distância, nessa e para cima. Então, fazendo o produto das 3, você tem o volume da sala em metros cúbicos. Se você usar metro, metro, metro. Então, você tem metros cúbicos. Você pode ter unidades derivadas do metro cúbico, como centímetro cúbico e etc. Agora, unidades bem mais utilizadas, por exemplo, o litro, certo? O volume ele é medido em litros. E a gente precisa ter em mente algumas conversões, pessoal. Por exemplo, 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro, a 1 ml. E 1 litro corresponde a 1000 mililitros, certo? Então, volume também é uma propriedade que a gente precisa conhecer bastante e saber fazer essas modificações, essas conversões de um para outro. Bom, a temperatura. A temperatura, a gente, usualmente aqui no Brasil, a gente usa em graus Celsius. Mas existe também a medida de temperatura em Fahrenheit, que é muito utilizada especialmente nos Estados Unidos, né? Onde eles não usam o sistema métrico.
Mas para a gente, bem mais importante do que grau Celsius é a temperatura absoluta, que é a temperatura em Kelvin. Então a temperatura em Kelvin, ela pode ser calculada simplesmente fazendo a relação, onde você tem, importante verificar, que a temperatura em Kelvin ela vai ser 273,15 mais a temperatura em grau Celsius. Por exemplo, qual é a temperatura em Kelvin correspondente a 0 graus Celsius? 0 mais 273,15. Então dá 273,15 Kelvin. Qual seria o valor correspondente em Kelvin para uma temperatura em graus Celsius de 25 graus? Você teria 273,15 mais 25 graus Celsius, e você teria 298,15 Kelvin. Então, nós, em todas as equações que nós vamos utilizar, nós sempre vamos utilizar a temperatura na escala absoluta, ou seja, a temperatura em Kelvin. E como é uma escala absoluta, e por que ela é uma escala absoluta inicialmente? Porque o zero dela é definido no zero absoluto. E como ela é uma escala absoluta, ela não é graduada. Você não diz 200 graus Kelvin, você diz 200 Kelvin, ok? Se vocês quiserem pesquisar qual é a escala absoluta do sistema americano, digamos assim, porque como eu citei o grau Celsius e no americano Fahrenheit, o Kelvin existe a escala Rankine, é muito, muito pouco usada pelos brasileiros, digamos assim. Bom, pressão. Especialmente para gás, pessoal, nós vamos interpretar a pressão como sendo o resultado das colisões das partículas do gás com as paredes do recipiente. O resultado macroscópico dessa visão microscópica. Então, se você, de alguma maneira, raciocinar e modificar alguma propriedade do gás, e essa propriedade refletir no aumento de frequência de colisões, ou seja, o número de colisões por tempo, por um certo intervalo de tempo, então você vai ter um aumento na pressão. E por último, como conceito fundamental, nós temos as variáveis de composição, que são muito úteis quando a gente trata de misturas. No caso, quando nós formos tratar de misturas gasosas, nós vamos falar basicamente da fração em mol. A fração em mol nada mais é, se você, por exemplo, tem dois componentes, cada um tem um número de mols. Se você pegar o número de mols de um componente e dividir pelo número total, você vai achar a fração em mols dele. E se pegar o número de mols do segundo componente e dividir pelo número de mols total, você vai achar a fração em mols dele. Como são frações, a soma delas tem que dar 1. A soma das frações tem que dar 1. Se for tomada em porcentagem, a soma delas vai dar 100%. Certo? Bom, então, pessoal, inicialmente nós precisamos conhecer esses conceitos fundamentais, certo? Que são importantes para os nossos estudos em fisicoquímica. Para finalizar essa parte dessa aula de hoje, eu quero que vocês tragam em mente nesse momento esse contraste entre transformações físicas e químicas, propriedades extensivas e intensivas, os tipos de sistema, as propriedades, o que é uma massa atômica, uma massa molar, número de mols, volume, temperatura e pressão, e a variável de composição, especialmente as frações em mol. Eu deixo para vocês pesquisas sobre outros detalhes a respeito desses tópicos e espero que vocês aproveitem essa parte, porque nós iremos realmente precisar nos nossos comentários a seguir, ok?